Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta quinta-feira você está acompanhando o Primeiro Jornal. Pois bem, hoje para os cristãos católicos e cristãos de todo o mundo é celebrado a Quinta-feira Santa com diversas celebrações a nível de dioceses e arquidioceses também. E quem está conosco, quem estão não é certo, né? Mas quem está conosco é o padre Eduardo Schuster e também o seminarista Isaías, que se forma padre esse ano, que será aí proclamado padre esse ano também se ordenando. Padre Eduardo, sempre bom tê-lo conosco. Bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Vini. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. É uma alegria, certamente, estar aqui de novo, principalmente acompanhando. O Vini foi meu colega de seminário, né? Nós falávamos fora do ar, né? O Isaías talvez tenha vivido isso mais recentemente, embora já esteja se ordenando também. Mas quinta-feira era o dia do seminário, né? Porque a gente ia para a missa dos olhos, né? Santos Olhos. E depois era a nossa primeira saída do seminário. Boas lembranças, né, padre? Boas lembranças. Justamente na Quinta-feira Santa, a igreja celebra a missa do Crisma. Essa missa que acontece em todas as dioceses do mundo, onde o bispo reúne todos os padres do seu clero, e acontece também a bênção daqueles óleos usados nos sacramentos do batismo, da crisma e da unção dos enfermos. Algumas dioceses fazem na véspera, como é o nosso caso em Montenegro. Fizemos ontem na Catedral em Montenegro, Dom Paulo, nosso querido bispo. Mas, por exemplo, Porto Alegre, na época nós estudávamos ainda, era arquidiocese, era o dia onde nós todos íamos para a Catedral. Até brincávamos, era a nossa primeira saída do seminário, pegávamos o ônibus, bons tempos. E corais cantando, né? Corais cantando. Uniam-se os corais de Gravataí, que era o seminário menor, Bom Princípio, Viamão também, né? Ou seja, era um dia de celebração, como permanece a Quinta-feira Santa, permanece no dia de celebração para a igreja, né, padre? Exatamente, porque é um dia solene, né? Se instituiu o sacerdócio. Exatamente. Essa missa ela é muito significativa, né? Ela tem todo esse clima da unidade da igreja em torno do seu bispo, e em torno do seu bispo também em torno de toda a igreja, né? E não é para ser esse um momento de unidade, mas é para ser esse um momento de incentivo para uma constante unidade entre o bispo, o seu clero e, acima de tudo, entre o povo de Deus, né? E para celebrarmos, né? Acima de tudo, também para celebrarmos. Isaías, bom dia, tudo bem? Bom dia, Vini. Bom dia, ouvintes da Rádio Tirol. Então, nesse espírito tão especial que nós preparamos nessa Páscoa, do qual nós temos um momento tão especial de preparação. Hoje nós temos a Quinta-feira Santa, o Lava-Pés. Amanhã celebraremos a Paixão e Morte do Senhor. E sábado nós teremos a Vigília, né? A Vigília Pascal. Uma missa um pouco mais comprida, mas que tem um sentido todo especial na vida do cristão. E domingo, então, comemoramos o primeiro domingo, né? O primeiro domingo, o domingo da ressurreição. Exatamente. Tu já passaste para Paverama, aqui na região, algumas paróquias, né? E esse sentimento de unidade permanece, o padre Eduardo que também já passou por outras paróquias, mas permanece nesses 4 dias que se celebra o ápice da fé cristã, né, padre? Com certeza. No domingo passado, a igreja do mundo todo celebrou um momento muito especial com o Domingo de Ramos, que encerra o tempo da Quaresma, onde nós refletimos, preparamos e voltamos nosso olhar para uma preparação intensa da Páscoa. E o Domingo de Ramos, ele é esse divisor. Termina a Quaresma e ele dá início à Semana Santa, a semana mais importante para o cristão. Eu até comentava nas celebrações que Semana Santa não é uma questão de data de calendário, né? Que automaticamente essa semana é santa. Ela pode ser uma semana qualquer, como é para muita gente, né? Mas ela quer ser uma semana diferente, uma Semana Santa. Aí nos perguntamos por quê? Porque todo ano tem Semana Santa, depois tem Páscoa. Também hoje a gente percebe que às vezes perde totalmente o espírito da Semana Santa e ela é transformada às vezes numa oportunidade de feriado, de vendas, de comércio, ou até de se empanturar de peixe. Eu até brincava, peixe é uma coisa tão saudável que se come toda semana. Todo dia seria importante incluir o peixe em seu cardápio. Não estou aqui fazendo propaganda contra, né? Acontece tantas feiras de peixe, mas às vezes existem exageros, né? Porque o sentido não é o comer o peixe, o sentido é tu se abster daquela da comida tradicional, é o jejum, né? A penitência. Exato. Eu acho que sempre para
para fazer de maneira coerente, tem que buscar o sentido lá na fonte, a sua origem. A introdução do peixe ao invés da carne, inclusive era para beneficiar o comércio do peixe, que era o comércio dos pobres daquele tempo. Então se abria mão de comer a carne, que também é um artigo caro, né? E se comia o peixe para incentivar, ajudar os pobres no seu comércio de peixes, né? Claro que com o tempo também essa tradição vai alterando-se. Hoje se come o peixe para resgatar esse sentido, mas também como forma de abrir mão. E o jejum também, inclusive, a abstinência tem esse espírito fraterno, né? Eu deixo de comer algo para que outro possa também se beneficiar. E às vezes isso também está esquecido. Mas bem, eu falava da Semana Santa, nós vamos recordar, o Isaías já antecipou um pouco, sobretudo de hoje, amanhã e sábado, o chamado Tríduo Pascal. São 3 celebrações que na verdade são uma só. Inicia-se hoje, amanhã e conclui-se no domingo, no sábado à noite. Então são momentos assim que perpassam os passos mais cruciais, fundamentais e fortes da vida de Jesus, né? Então na Quinta-feira Santa, que é hoje, nós celebramos uma riqueza, celebramos a instituição do sacerdócio, celebramos a instituição da Eucaristia, celebramos o lava-pés. Então tudo isso dentro de uma celebração que dá quase que assim um impulso para celebrar de maneira forte e intensa a Páscoa. Né? Toda a base nos rituais da missa e da celebração da Santa Missa passam por essa missa celebrada hoje, né, Isaías? A instituição do sacerdócio, a instituição da Eucaristia, o lava-pés, a última ceia, essa ceia que a gente continua fazendo parte há mais de 2000 anos, né? Então, mas a boa parte da fé cristã passa pela celebração de hoje à noite. Sim, ela tem uma importância muito grande na nossa igreja. Porque assim como nós temos a missa do Crisma, né, que nós estávamos falando antes, porque ela tem todo esse sentido especial, a instituição da Eucaristia, né? Então, ela tem um sentido todo especial, e hoje à noite nós temos o lava-pés, que também é o sinal de serviço que Jesus nos deixa. Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Tem um sentido todo especial de humildade, do qual também nós começamos esse Tríduo Pascal e nos preparamos já também, nosso espírito já para a Sexta-feira Santa, a espera da ressurreição. Exatamente. Bom, pode continuar, padre. Eu lhe interrompi, mas para nós botarmos assim no diálogo aí, exatamente. Só complementando, uma das frases de Jesus hoje no Evangelho, nesse clima de lava-pés, é essa: dei-vos o exemplo, eu que sou mestre, para que vós fazeis o mesmo. Então essa celebração, ela traz uma das coisas mais fundamentais da vida cristã, que é seguir o exemplo de Cristo. No rito do lava-pés está incluso 2 grandes sinais. O primeiro, a purificação, a limpeza, aquele que se inclina para limpar. Depois, aquilo que é da tradição judaica. Quem lavava os pés? Não era o escravo, era o dono da casa. Ele lavava os pés daquele que ele queria que fosse bem-vindo na sua casa. Então era como um gesto de acolhida, de boas-vindas. Quando Jesus faz esse gesto com os discípulos, ele também está acolhendo toda a humanidade na sua divindade, por aquilo que vai acontecer na sequência, né? Vai morrer na cruz pelos nossos pecados, vai ser crucificado, vai ser rejeitado, mas vai ressuscitar. A ressurreição de Cristo abre as portas, né, para a humanidade fazer parte do reino de Deus, fazer parte da vida eterna. Então o lava-pés, na verdade, é essa acolhida que Jesus faz, abrindo as portas da humanidade para o reino de Deus. Então é muito significativo. Assim como também é amanhã. Amanhã é Sexta-feira Santa, é o único dia do ano onde não existe missa em lugar nenhum do mundo, né? Se celebra a paixão do Senhor. Então acontecem nesse dia muitas celebrações, encenações, tem a procissão do Senhor morto em muitos lugares. E é o dia que nós lembramos a cruz. O dia que não bate esse sino também, né? O silêncio. Vale lembrar que tradicionalmente a gente sabe que a celebração acontece às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde.
E é o dia do silêncio, né? É o dia... Deveria ser, pelo menos. Deveria ser, exatamente. Se não há silêncio externo, faça ele internamente. Nas comunidades do interior a gente percebe disso, né? Porque o sinal para a missa sempre é o sino, né? As comunidades menores, as pessoas ouvem o sino de meia hora, o sino... mas a sexta-feira é um dia de silêncio que nem sequer o sino badala. Antigamente esse preceito era bastante rígido, até talvez de maneira exagerada. Me lembro que alguns diziam, nesse dia se soltar os bichos no potreiro porque não podia nem tratar no coxo, né? Assim, claro, está por trás esse espírito, né? O sentido é esse exatamente, né? Mas é um sentido também de olhar para a cruz. Quando olhamos para a cruz hoje, nós olhamos de maneira bem diferente do que os romanos e os judeus olhavam no tempo de Cristo. Se naquele tempo a cruz era sinônimo de vergonha, cuspia-se na cruz e naqueles que nela estavam pendurados, porque sabia-se que era um lugar destinado aos bandidos, aos que eram mortos, aos que eram os menos da sociedade. Hoje, inclusive na sexta-feira, se faz um gesto totalmente inverso, se beija a cruz. Tu vê que mudança radical, tu cuspe para o beijo, né? Quer dizer, porque nessa cruz, como diz a própria liturgia, pendeu a salvação do mundo. Morreu aquele que nos deu aquilo que é de melhor, né? A vida eterna. Nos deu a vida em plenitude. Nos deu a ressurreição. Então a Sexta-feira Santa, ela é um convite para nós recordarmos o sofrimento de Cristo, não para nós nos entristecermos totalmente, porque às vezes o cristão vai até a Sexta-feira Santa e de lá não sai mais. Então vive uma vida triste, chorando, só olhando para a cruz, e nosso olhar perpassa a cruz. Nós não deixamos de olhar a cruz porque ela faz parte do caminho, mas não olhamos a cruz como o fim do caminho. Seria até uma contradição cristã, porque nós olhamos através da cruz e enxergamos a sepultura vazia. Não, Cristo ressuscitou, ele saiu da cruz, saiu do sepulcro. Então que a gente também passe a Semana Santa nesta alegria da ressurreição. Embora que recordamos o sofrimento, a cruz, mas não esqueçamos que a nossa fé é a vitória da vida sobre a morte, a vitória sobre a cruz. E passando na Sexta-feira Santa, temos aí o sábado, que é o sábado de vigília, onde se celebra a espera, né, Isaías? A esperança daquilo que Jesus havia pregado nos seus 3 anos que teve, historicamente, pelo menos é conhecido, cerca de 3 anos do seu ministério, podemos assim chamar. É o dia da vigília, o dia que a gente espera de fato que a palavra se cumpra, é isso, Isaías? Exatamente. E é muito importante também nós termos... É uma liturgia que, se tu for olhar, nossa, é uma missa tão grande, mas tem um mistério também enorme, porque ela já começa diferente, né? Já começa fora da igreja, com fogo, esse fogo novo que acende o círio, né? Que é essa nova luz, é proclamada a Páscoa. Então tem todo um sentido especial. E na igreja antiga, nos primeiros cristãos, essa celebração do sábado era no momento que se recebia o batismo, onde o cristão, numa preparação muitas vezes de 3 anos, uma preparação que tinha todo um momento todo especial, e o cume era essa missa, do qual eles recebiam então o batismo, e a partir daí então eles começavam a fazer parte de fato da comunidade. Então é uma celebração muito rica, tem coisas talvez que a gente não consiga compreender, porque de tantos elementos e especiais que tem nessa celebração. Bom, sábado da vigília, para domingo sim, celebrarmos aquela que é a grande promessa da fé cristã, né, padre? Que é a ressurreição. E domingo sim, se nós temos aí a sexta-feira como um dia de resguardo, o domingo é um dia de comemorarmos, afinal de contas, o sepulcro estava vazio 2 dias depois a crucificação. Exatamente. Se na sexta é o dia do silêncio, no domingo é o dia do barulho, né? Do barulho positivo, né? Sim. Até que me lembro quando criança, peço perdão pela voz, que o Ramos me deu de presente uma gripe junto. Mas no domingo então se batia sino, e me lembro que os coroinhas ainda tocavam a sineta na hora do Glória, dos Santos, né? Quer dizer, essa explosão de alegria, porque durante toda a quaresma
a liturgia ela nos convida a celebrar de maneira mais contemplativa. Por exemplo, não se canta o glória, não se canta o aleluia, se evita assim cantos muito festivos, não que é para ser um período triste, como falei antes, mas de resguarda para justamente nesse domingo explodir de alegria. Então a simbologia que acompanha a liturgia, ela também nos fala muito. Então nesse dia, domingo, é a Páscoa, né? É a grande vitória, ele está vivo, é o grande, até o evangelho do domingo, conta dos 2 discípulos que foram até a sepultura, Pedro e o discípulo amado. Então entra Pedro, o discípulo amado, e o discípulo amado, ele vê as faixas estendidas na sepultura, e ele diz assim, ele viu e acreditou. Quer dizer, acreditou no quê? Quando vê a sepultura vazia, as faixas ali. Alguns podem dizer, mas roubaram o corpo, né? Sumiram com o corpo. Mas ele viu e acreditou. Porque Jesus já anunciava isso, embora que os discípulos, imagina, confusos, claro. Quando Jesus afirma que ele vai passar pela morte, pela rejeição, pela cruz, vai morrer e ressuscitar. Claro, imaginemos nós na situação dos discípulos, mas no sepulcro vazio, o discípulo amado viu e acreditou. Ele está vivo. O ressuscitado vive entre nós, canto naquele dia, né? E essa é a certeza que nós carregamos também em nosso coração. Deus está vivo, nos acompanha, está conosco, nos ajuda, também ajuda-nos a carregar a cruz, acompanha nossos calvários, né? Intensifica nossas alegrias, dá sentido para a nossa vida. Eu acho que esse é o ponto fundamental da nossa fé. São Paulo já expressa isso. Se Cristo não teria ressuscitado, vã seria a nossa fé. Então tudo que nós fazemos dentro da vida cristã, e aqui não é uma coisa restrita à religião católica, né? Mas todas as igrejas cristãs, ou aquelas que vivem o cristianismo, elas vivem sob esta luz. Ele está vivo, né? Se não fosse por isso, não existiria a igreja católica e qualquer outra religião que tem Cristo como centro. Exato. Então essa certeza também tem que nos iluminar. Bom, padre, horários do tríduo aqui para os católicos, o que o senhor tiver aí de horários para celebrar, a agenda, né? Eu vejo que temos a agenda tá bem ocupada, né, padre? Literalmente bem ocupada. Literalmente bem ocupada, mas vamos passar rapidamente para os católicos aqui do nosso município, os horários das celebrações e missas. Acho importante lembrar que a Semana Santa é uma oportunidade exatamente para intensificar a fé. Então eu tenho a agenda aqui da paróquia Nossa Senhora do Rosário, que abrange todo o município de Teutônia, e também Westfália, que faz parte da nossa paróquia também. Pois bem, hoje, quinta-feira santa, nós teremos missas de lava-pés na Igreja Matriz, às 20 horas, e também no bairro Aluscuto. Amanhã, que é sexta-feira santa, então teremos confissões durante todo o dia na Igreja Matriz. Na parte da manhã, das 8h30 às 11h, e da tarde, das 14h às 18h. E às 15 horas, a celebração da Paixão, tanto na Matriz como nas capelas também. No sábado, então, já celebraremos Páscoa em algumas comunidades. Às 15h30 na linha Vink e Westfália, 17 horas na Vila Popular e também na comunidade da Boa Vista, 18h30 nas comunidades de Posses e também do Aluscut, e às 20 horas na comunidade de Teutônia. Na Matriz, às 20 horas, acontece a missa da Vigília, essa missa que havíamos já comentado, que é muito significativa e muito intensa. E no domingo, dia 20, teremos às 8 horas a missa de Páscoa na Matriz e às 9h30 nas comunidades de Languiru e também do loteamento 8. Então, também terei a ajuda do padre José Inácio Stephens. Eu ia lhe perguntar. Porque eu pensei, eu vou perguntar fora do ar, eu ia lhe perguntar, porque... Ainda não conseguimos estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Conseguimos fazer muita coisa ao mesmo tempo, mas estar em 2 lugares ainda não ia ajudar bastante a celebrar e às vezes a gente se sentia apertado. Exato. Mas o padre José Inácio Stephens, que é o vigário-geral da diocese, 2 vezes por mês ele ajuda aqui a nossa paróquia, aos fins de semana. E aí, justamente na Semana Santa e Páscoa, vai nos dar essa força. Bom, Isaías, para nós finalizarmos nosso bate-papo,
sabe que quando eu e o padre Eduardo éramos seminaristas, ainda a gente recebia o calendário das dioceses e ali tinham uns 10, 12 seminaristas se ordenando, né? E meus pais, que são católicos praticantes assim como eu, recebem os calendários e aqueles calendários estão um pouco mais vazios. Você se ordena padre final desse ano, né? Esse período de Páscoa é um período de renovação também da fé cristã, da fé católica. Cada ano a gente pode celebrar isso. Para você que celebra pela última vez como seminarista, ano que vem já estará celebrando como padre. É um processo de renovação da fé também, para despertar, quem sabe, as vocações, despertar a fé da comunidade que se vive? Com certeza. A Páscoa nos convida a uma renovação, né? Renovarmos a nossa fé. E com certeza a vocação também está junto ali. Porque, bom, nesse ano nós teremos 5 novos padres na diocese. Já aumentou um pouco. Para uma diocese uma diocese de 30 paróquias, nós praticamente já vamos ter ao final desse ano quase 20 padres nesse curto espaço de tempo que nós temos a nossa diocese, que esse ano vai completar 6 anos. Então nós temos ainda uma média vocacional muito boa, mas não serve para nós nos acomodarmos. Sim. Sempre nós devemos buscar aquele rapaz que pensa talvez ser padre, né? Não precisa ter a certeza, mas esse pensar já é um motivo para descobrir a sua vocação. Então, a Páscoa também nos convida a nos renovarmos e a buscarmos talvez um sentido especial, a exemplo de Jesus Cristo, que é o nosso mestre. Tá certo, padre, para finalizar com uma bênção, né? A gente sempre pede a bênção aí para todos os... o bacana que o senhor disse, a questão de cristãos, né? Quem é fundamentado na fé cristã pode também receber essa bênção na sua casa para o Tríduo Pascual que começa hoje à noite. Com certeza. Que Deus abençoe a cada um que está nos ouvindo, quem está indo para o trabalho, quem está trabalhando, quem está em casa, e que a Semana Santa possa inflamar o seu coração de esperança, de alegria e de fé, para que possas também, com a força e a luz do Deus vivo e presente no meio de nós, também carregar a sua cruz, os seus desafios, e que possa sempre encontrar com a luz do Espírito Santo o melhor caminho, a melhor palavra e a melhor atitude. Que Deus te guarde, te proteja e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma feliz e abençoada Páscoa para você, sua família e teus amigos. Tá certo. Obrigado, Padre Eduardo, seminarista Isaías. Que seja realmente uma reta final aí repleta de bênçãos e dezembro sua ordenação, né? Isso. Dia 12 de dezembro, então antecipando. Dia 13 de agosto, então, será a ordenação diaconal. Do qual eu e mais 4 colegas seremos ordenados diáconos, na cidade de São Sebastião do Caí, um domingo à tarde, às 15 horas. E a minha ordenação, então, será dia 12 de dezembro, na minha cidade de origem, Maratá, às 18 horas, e a primeira missa dia 14 de dezembro. Com certeza uma festa para a comunidade de Maratá. Obrigado, gente, tenham um bom dia, uma boa Páscoa, e dessa forma nós vamos colocando ponto final ao primeiro jornal desta quinta-feira. Agradecendo mais uma vez ao Padre Eduardo, ao seminarista Isaías, que estiveram conosco nessa quinta-feira santa. Eu me recordo que ano passado nós também já fazíamos esse bate-papo, acho que ano passado foi no início da semana, mas de qualquer forma que sirva para que as pessoas possam dessa forma também renovar a sua fé, renovar a sua esperança em dias melhores, repleto de justiça, fé e, acima de tudo, de compromisso com a nossa comunidade, com a comunidade ao qual estamos inseridas.